para ver se eu já tenho condição, se você já tem condição de lavrar a terra, para ver se nós temos interesse, para ver se nós estamos dispostos ao que Ele quer dar, porque Deus é coerente até no dar. Quem está entendendo, diga amém. Deus não sai dando aí, o que você vai fazer, problema seu, negativo. Deus dá, mas Ele quer o cuidado. Ele dá, fala assim comigo, mas Ele cobra. Cobra, pastor? Não sabia. Não, mas Deus não cobra. Cobra. A Bíblia fala que de tudo que Deus nos der, um dia nós prestaremos o quê? Ué, isso não é cobrar? Não é acertar as contas? Deus vai ter tudo anotadinho. Tem cá, o Elci se recebeu isso. O que foi que você fez? Eu quero saber. Renan, você recebeu isso. O que foi que você fez com o que eu te dei? Você está entendendo, sim ou não? Por isso que às vezes Deus prefere não dar. Deus prefere não dar. Ele é coerente no dar, porque Ele vai dar uma coisa que depois Ele vai requerer de nós. Ele quer cuidado. Deus não deixou nem a chuva cair, porque não tinha um homem para lavrar a terra. Olha que coisa é isso. Desde o princípio Deus é coerente. E Ele vai analisar algumas coisas que a gente vai ver aqui rapidinho. Lucas capítulo 16, versículo 10. Vamos lá? Vamos examinar aqui o que é que Deus analisa para poder derramar chuva. Antes de derramar chuva, né? Antes de dar. Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, o versículo é o 10, em o nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, está ali na tela também, você pode acompanhar ali. Isso aqui é um princípio que Deus analisa para poder abençoar uma pessoa. Olha, Deus sempre vai olhar esse princípio aqui. Não adianta, eu posso falar que não é assim, muita gente pode falar que não é assim, o doutor, o PhD, o estudado pode dizer que não é assim. Eu já vi muita gente falando, o ser humano melhora depois que as condições dele melhoram. Deus não olha dessa maneira. O que é que Deus vê? Como é que Deus vê? Olha, Deus vê assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E ponto final. Isso, irmão, isso ninguém pode discutir com Deus. Isso é indiscutível. Porque o que você mais vê hoje, a desculpa nossa, né? Estou falando todos nós como ser humano se eu tivesse mais eu faria melhor. Não, quando eu tiver mais condição, aí eu faço mais. Quando eu tiver mais tempo, aí eu faço mais. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu faço mais. Mentira. Mentira. Falo para você olhando nos seus olhos. Mentira. Se você falou isso, é mentira sua. E se eu falei, é mentira minha. Porque a verdade é o que está aqui na palavra. Não, pastor, Deus conhece o meu coração. O dia que eu tiver mais, aí eu vou fazer. Mentira. Deus, pastor, o senhor está me chamando de mentiroso? Eu não, Jesus, briga com ele, porque aqui é para todos nós, amém? O que está olhando? Meu irmão, quem é fiel no pouco, no mínimo, ali a Bíblia Viva fala, eles colocaram a Bíblia Viva? Acho que é a Bíblia Viva. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Pastor, eu não faço mais que tenho pouco tempo. Pois é no pouco tempo que Deus vai ver a sua fidelidade. Eu não venho mais na igreja que eu tenho pouco tempo para vir. Mentira, você não vem porque você é infiel. É duro ouvir isso, mas é verdade. Porque aqui no pouco que Deus vai ver o quê? Fala fidelidade. Fidelidade se vê no pouco. Eu não sou fiel, pastor, porque eu tenho pouco. A minha condição hoje não dá. Mentira, você é infiel. E se Deus te der mais, não sou eu que estou falando. Você vai continuar sendo o quê? Não sou eu que estou falando. Vamos ler a Bíblia? Vou falar para quem disse que hoje não é fiel porque tem pouco. Olha lá. Deus está falando assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Pode pôr a Bíblia corrigida?
Pode pôr corrigir do jeito que estava. Ali fala desonesto ou injusto. Quem é injusto, no mínimo, também vai ser injusto. Não, pastor, se Deus me der mais, eu faço mais. Não, se Deus te der mais, você vai continuar fazendo a mesma coisa. É o que está dizendo ali, esse é o princípio. Então, a primeira coisa que Deus analisa para poder derramar a chuva, para poder dar mais, é o que a pessoa está fazendo no pouco, é o que a pessoa está fazendo no mínimo, é o que a pessoa está fazendo na dificuldade, é o que a pessoa está fazendo na luta. Quem está entendendo, diga amém. É agora que Deus vê. É assim que Deus analisa se Ele pode dar mais. Meu irmão, se eu não sou fiel no mínimo, recebi pouco para fazer e não estou sendo fiel com o pouco que Deus me deu, como é que Deus vai me acrescentar mais? Você vê isso em vários lugares na Bíblia. Você vê essa regra funcionando, esse princípio, que é princípio da palavra, não muda. Você vê isso na prática de muitos homens de Deus no passado. Quer ver um exemplo? Davi. Você lembra quando Davi, ele recebeu a missão do pai dele de cuidar das ovelhas do pai? O Davi era pastor de ovelhas, sim ou não? Eram muitas ou poucas ovelhas? Poucas. Quando ele vai lá para a guerra, ele vai levar, o pai dele manda ele levar comida para os irmãos que estavam na guerra, porque os mais velhos iam para a guerra, ele era mais novo, não ia, mas ele ficou lá com as ovelhas. Eram tão poucas que foi a primeira coisa que o irmão dele jogou na cara dele. Ele chega lá para enfrentar o gigante, ele começa até a sondar, o que é que está acontecendo? O que vai ganhar quem enfrentar esse homem aí? Aí o irmão dele fica irado com ele, entra na frente e fala assim, o que você veio fazer aqui, seu moleque? Estou colocando minhas palavras, tá? Você sei a sua presunção, você veio ver a guerra, e com quem deixastes? O que o irmão dele fala? Aquelas poucas. A primeira coisa que o irmão joga na cara dele. Aquelas poucas o quê? Ovelhas. Só que, irmão, por poucas ovelhas ele enfrentou leão e urso. Diga glória a Deus. Não foi por muitas não, foi por poucas ovelhas. Foi ali que Deus viu que eu poderia confiar na mão daquele menino, daquele rapaz, o reino de Israel todo, porque no pouco ele foi fiel, ele também seria quando? Não muito. Não muda, irmão, não muda. A pessoa falar que quando tiver muito vai mudar, ela está mentindo. Eu já falei isso e Deus falou, você é mentiroso. Ah, Senhor, tem pouco tempo para fazer, se eu tiver mais eu vou fazer. Mentiroso. Pessoa que fala que vai mudar quando tiver mais é mentira. Meu irmão, se você não mudar agora, você não vai mudar nunca. Se você hoje está com dificuldade, está no mínimo, está com pouco, e está dizendo, quando eu tiver muito eu vou mudar. Eu não chamo, mas a Bíblia chama você de mentiroso. Jesus está chamando você e eu de mentirosos, quando nós falamos isso. Não, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais. Vai nada, se você não usar o pouco que você tem, o pouco tempo, a pouca condição, para ser fiel a Deus, irmão. No pouco, você não vai mudar? Nunca. Quando você tiver muito, você vai continuar sendo injusto. Então é a primeira coisa que Deus está analisando. A primeira coisa que Deus vê é essa. É a sua fidelidade no mínimo, é a sua fidelidade no pouco. Veja Davi, veja José, por exemplo. Outro exemplo, não dá tempo da gente ver todos eles na Bíblia. Mas a Bíblia fala que José foi lá para a casa de Potifar para ser escravo. Eu falei dele quarta-feira. Eu pergunto, o que um escravo tem, irmãos? Nada. Nem salário. Você quer saber que seria obrigação? Trabalha de graça. Pelo menos você quando trabalha, você recebe o salário, sim ou não? O José nem isso recebia. José não tinha nada. No entanto, quando veio a tentação, no entanto, quando veio o pecado, no entanto, quando veio a luta, ele disse, não, eu não vou negar o meu Senhor. Como faria isso com o meu Senhor e com o Senhor? Ele foi fiel a Deus, não tendo nada a perder. Porque tem gente que quando peca, vem com aquela desculpinha, né? Ah, eu fiz porque estava passando um momento difícil. Ah, eu fiz porque eu estava numa necessidade muito grande. Ah, eu fiz porque eu estava numa luta. Mentira! Não é o pouco que faz você pecar, é a infidelidade. Porque, meu irmão, seja no pouco ou seja no muito, você vai pecar. Aquele que não for fiel no pouco, quando tiver muito também vai falhar do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém. Vai. Então cuidado, presta atenção.
Veja se hoje, no pouco que você diz que você tem, você está sendo fiel. Porque às vezes nós estamos reclamando com Deus: Deus, por que o Senhor não mandou a chuva ainda? E Deus está dizendo: não tem homem para arar a terra. Você ainda não está preparado. Veja bem, se uma pessoa com a vida toda lascada, me perdoa a palavra, a pessoa com a vida toda lascada, a pessoa com um monte de problema, a pessoa uma luta tremenda, lá no fundo do poço, ela não busca Deus, ela não assume sua posição com Deus, ela não toma posição na vida, se Deus resolver todo o problema dela, ela vai buscar? Seja sincero. Vai? Claro que não vai, irmão. É isso que Deus está olhando. Só uma pessoa com a vida toda lascada, toda detonada, está lá no fundo do poço. Você fala para ela então: meu irmão, se levanta, toma posição, vamos buscar Deus. Vai servir a Deus, vai para a igreja, vai aprender, vai buscar, vai orar, vai jejuar. Ela diz: não dá, porque é difícil, eu tenho pouco tempo, pouca condição, pouco ânimo. Às vezes o que falta é ânimo. Irmão, se não tem ânimo numa dificuldade, se não tem ânimo numa luta dessa, a hora que estiver tudo bem, vai ter ânimo para buscar Deus? Vai nada, a Bíblia diz que é mentira. Já começa a olhar agora o que você está fazendo com o seu pouco, porque quando Deus quer dar muito para alguém, Deus vai olhar quem é essa pessoa no pouco. Quando Deus quer dar muito para alguém, antes de dar, Ele vai ver quem você é no pouco. Ele deu pouco na sua mão, seja fiel. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Segunda coisa, está um pouquinho para frente. Ainda em Lucas 16, continua agora, versículo 13. Ele diz assim, 13 não, 11, né? Perdão, eu errei. 11. É no 10 que nós estávamos, né? Volta mais um. 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? É o 12 mesmo. Vai lá no 12. Ele diz: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Segunda coisa que Deus olha, o que é, pastor? É aquela pessoa que ela não é fiel nem no que é dos outros, nem no que é alheio. O que é alheio? O que não é dela. Como é que Deus vai dar para ela se ela não é fiel no que é dos outros? Eu estava falando isso. Por exemplo, a pessoa vive chorando: porque eu não aguento mais trabalhar para os outros, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ter o meu próprio negócio. E aí a pessoa, na empresa onde ela está, ela faz de qualquer jeito, ela é infiel, ela rouba, ela não chega no horário, ela tira do patrão, ela faz seu serviço de qualquer maneira. Aí ela fala assim: eu vou ficar aqui me matando pelo que é dos outros, quando eu tiver o que é meu, eu vou fazer. Outra mentira. Já começa por aí. Deus não vai nem dar o que é seu, se Ele não vê o teu cuidado com o que é de quem? Do alheio. Do alheio. Deus está vendo isso. Eu falei isso nos outros cultos, perdão. Minha senhora falou isso para mim. Ela falou: pastor, eu estava dizendo isso lá na minha empresa. O pessoal chega lá, fala: quer saber? Ela falou: já até escutei isso. Eu também já escutei. Isso aqui não é nada meu. Não é meu, não quero nem saber. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, pastor, mas Deus está vendo isso. Deus está vendo como é que você trata a loja do seu patrão, a empresa do seu patrão. Deus está vendo como é que você trata o carro do seu patrão, como é que trata o carro do seu amigo, do seu vizinho. Deus está vendo isso para te dar o seu. Você sabia disso? Deus está vendo isso. Você quer receber? Veja como é que você está tratando o que é dos outros. Isso Deus olha, meu irmão. E como Deus olha. Eu lembro quando eu era auxiliar. Todo o desejo de um pastor auxiliar, deixa eu falar para você. Eu era auxiliar, tinha mais auxiliares na igreja. E todo desejo de um pastor auxiliar era chegar à condição de poder cuidar de sua igreja, de cuidar da própria igreja, de ter esse privilégio. E nós estávamos lá, estávamos aprendendo como auxiliar, pastores auxiliares. E aí eu escutava muito isso, eu escutava pastores dizendo assim: quando eu tiver a minha igreja, porque eu vou fazer, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. E sabe o que eu via? Quando o pastor titular pedia, como auxiliar, ou não estava. Irmão, quer ver quem é uma pessoa quando você não está presente? Quando o patrão não está presente, quando o encarregado não está presente, quando o chefe não está presente, aí você descobre quem é a pessoa.
Aí o pastor não estava, cidadão chegava o dobro do horário mais tarde. Aí o pastor titular não estava, saía mais cedo, nem aparecia, nem fazia. Irmão, quem é que estava vendo? Deus. Eu escutei de uma pessoa hoje, para você ver como que é, que as palavras mostram quem é a pessoa, as atitudes também, às vezes a pessoa não repara. Eu escutei de uma pessoa um dia assim: eu não vou fazer muito aqui, escutei isso, eu não vou fazer muito por aqui, não vou me envolver muito, não vou me dedicar muito, porque eu não quero ficar muito tempo aqui, eu quero ir logo para a minha igreja. Um auxiliar falou isso. Eu falei, pensei comigo, eu falei, o pensamento está todo errado, porque sendo auxiliar ou sendo pastor não é obra de Deus do mesmo jeito, sim ou não? A pessoa está pensando em quem? Na obra de Deus, está pensando em si? Em si. Irmão, essa pessoa, para te resumir a história, essa pessoa nunca mais saiu dali. Deus viu, irmão. Deus viu o coração. Deus viu, dali já foi para o mundo, para te falar a verdade. Não saiu nunca mais dali. E eu lembro que eu li isso num livro uma vez, e Deus me abriu os olhos em relação a isso aqui. Se você ajuda em algum lugar, faça como se fosse seu, faça como se fosse para você. E um dia eu cheguei para um auxiliar e falei para ele, eu falei, olha irmão, porque eu não sei, eu não vejo a hora de estar lá na minha igreja, que não sei o que e tal. Eu falei, meu irmão, a minha igreja é essa. Foi aqui que Deus me colocou, essa é a minha igreja, e aqui eu vou me dedicar. Tanto que, para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor, quando saiu, ele me deixou na responsabilidade total da igreja, colocou nas mãos como se fosse ele que estivesse ali, e eu cuidei, irmão. E eu creio que por isso que eu estou aqui hoje, e daqui a um tempo eu vou estar em outros lugares, Deus vai me levar. Pretendo ficar bastante tempo aqui, mas não vai ser muito, porque eu creio que há necessidade em outros lugares. Amém, Jesus? E quando Deus chamar, eu vou. Ai, pastor, o senhor está falando isso aí, mas é muito difícil a gente fazer por algo que não é nosso, a gente lutar por algo que não pertence a nós. Irmão, e é aí que Deus vê fidelidade. É aí que Deus vê. Imagina só, vamos levar isso para o lado do casamento. A pessoa quer ser fiel na sua vida sentimental, ou melhor dizendo, quer ser realizado, quer ter o seu casamento, quer ter a sua família. Mas ela quer ter o seu casamento, ou ele quer ter o seu casamento, a sua família, ela vai buscar no alheio, em um casamento que já está constituído. Ela vai buscar marido na vida de um homem que já pertence a uma esposa, ou vice-versa. Ele vai buscar uma esposa em uma mulher que já pertence a um marido, está entendendo? Sim ou não? Isso é alheio ou não é? Irmão, eu nunca vi isso dar certo, não vai dar. Porque se você é infiel no alheio, como você vai receber? Como ou quem vos dará o que é vosso? É que você vai receber um marido para você, uma esposa para você, você está tentando tirar o que é dos outros. Você está sendo infiel no que é do alheio. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, meu irmão. Deus te deu a você, não queira tirar de ninguém. Por isso que eu digo que Deus nunca vai desfazer uma família para fazer outra. Isso é conversa do diabo. Deus nunca vai, não pastor, mas eu já vi, outro largou a esposa para ficar com a amante, está bem, está certo. Irmão, te garanto que não vai durar. Pode até estar hoje, por um momento fica, mas daqui a pouco, aquilo que ele plantou, ele vai colher. Vai pastor, vai. A Bíblia diz, não se deixe escarnecer o que o homem plantar, isso ele ceifará. Não tem como. Então a segunda coisa que Deus olha, a primeira é quem é fiel no pouco, a segunda é quem é fiel no quê? No alheio, no que é dos outros, no que pertence ao outro. Cuidado. Vejo gente por aí, irmão, sinceramente falando, destrói o que é da cidade, destrói o que é de todo mundo, além de ser vandalismo. Irmão, isso aí é do próprio Deus que está olhando. Ninguém está vendo mesmo, vai lá e pá, chuta, mete o pé. Fala comigo, fala, Deus está vendo. Isso é coisa séria. Até aqui na igreja. Desculpa eu te falar, estou querendo jogar
para ninguém aqui, mas de vez em quando a gente vai limpar aqui, os irmãos pegam aqui as cadeiras para lavar, para limpar, a gente levanta a cadeira, está lá cheio de chiclete debaixo, é gente que risca, é gente que quebra, é gente que... Aí você fala, meu Deus, era para existir isso dentro da igreja? Me perdoe falar você, já aproveitando a palavra, né? Como é que pode? Ah, ninguém está vendo, mas não é meu mesmo. Não é? Será que não? Se não é meu, é de Deus, é pior ainda. Lá na sua casa você cola o chiclete debaixo da cadeira? Deixa eu perguntar, né? Vai. Você cola chiclete debaixo da mesa lá na sua casa? Eu creio que a maioria não faz isso aqui, diga glória a Deus, eu creio. Creio que, quem sabe aí, a gente que nem é da família, vamos dizer assim, né? Alguém que talvez venha aí. Mas não deixa nem passar pela sua cabeça uma coisa dessa, porque Deus olha, Deus vê. Primeira coisa, quem é fiel no mínimo, no pouco. E segunda coisa, quem é fiel no alheio. E a terceira coisa, vamos lá para Lucas 12 agora. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Terceira coisa é que antes de pedir mais para Deus, veja como você está cuidando do que Deus tem lhe dado agora. Amém? Por quê? Além de parecer com aquele primeiro princípio, que Deus vê o que a gente está fazendo no mínimo, num pouco, esse aqui é um pouquinho diferente. Parece, mas é um pouquinho diferente. Por quê? Às vezes, o que você tem hoje não é um mínimo, já é algo grande. E você deseja mais, é errado? Não, de jeito nenhum, você tem que desejar coisas maiores. Só que presta atenção. O que, pastor? Como é que você tem cuidado do que você tem agora? Por quê? Tem gente querendo mais, mas como eu falei, não tem disposição para isso. Vou falar de mim, tá? Usar o meu exemplo aqui para não falar de ninguém, porque antes de eu pregar para você, Deus fala comigo. Então eu estava orando, eu tenho orado, desde que eu cheguei aqui eu faço uma oração, isso é coisa entre eu e Deus, eu tenho um segredo com Deus a respeito dessa igreja. E tem acontecido, e vem acontecendo cada vez mais, e eu falei com Deus, falei, Deus, multiplica, dobra a quantidade de pessoas, queremos mais pessoas aqui na igreja, convertidos, mais salvos, mais gente transformada, mais gente abençoada. Meu Deus, que seja o dobro de pessoas que nós estamos tendo hoje nos cultos. Glória a Deus, tem sido bastante, mas seja o dobro, seja o triplo. Aí Deus falou assim para mim, Deus falou assim para mim, o dobro de pessoas, dobro de trabalho. Dobro de pessoas, dobro de oração. Dobro de pessoas, o dobro em jejum. Dobro de pessoas, o dobro em renúncia. Dobro em atendimento, o dobro em aconselhamento. Eu falei, tá bom, Jesus, já entendi, pode parar. Aí eu comecei a orar diferente. Senhor, me prepara para ter mais pessoas, porque olha o que eu falei, lembra, Deus não vai deixar crescer uma coisa que ninguém vai cuidar. Deus não vai deixar crescer uma coisa que ninguém vai arar. Eu comecei a orar diferente, por isso que eu entendi isso aqui, eu falei, Deus me prepara pessoas para que o Senhor possa dar mais. Você está entendendo, sim ou não? Você quer casar, você que não é casado? Quero, pastor. Mas você está reclamando da vida de solteiro. Quem é casado, levanta a mão. Cadê as donas de casa? Cadê os homens casados? Deixa eu dar uma notícia para você que é solteiro. Casamento é uma benção. Amém? Mas é tudo em dobro. Quer casar? Quero. É o dobro de roupa para lavar. Triplo, quádruplo, não sei nem falar. Quíntuplo. É o dobro de conta para pagar. Sim ou não? Eu já vi jovem, irmão, querendo casar, namorar, e continuar com o mesmo tanto de conta para pagar. Ai, porque eu falei, muita conta,
meu amigo, não casa. Sim ou não? Quem concorda comigo fala amém. Não casa. É o dobro de conta para pagar, o triplo, quádruplo. É o dobro de roupa para lavar para as irmãs. É o dobro de comida para fazer. Sim ou não? Já está reclamando, sufocando. Tem um versículo que fala assim, ó. Isso aqui me serviu muito uma vez, esse versículo. Se te fadiga correndo com homens que vão a pé, como correrás com os que vão a cavalo? Quem já leu esse versículo na Bíblia? É Jeremias, né? É Jeremias alguma coisa, não lembro agora. Mas me ajudou muito esse versículo. Você já está fadigado, você já está reclamando, você já está murmurando que tem o IPTU da casa para pagar, tem um boleto. E se Deus te der uma empresa? Quero ser empresário, não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Porque se fica assustado com a conta de água ou de energia de R$300, a conta de água de R$100, imagina a conta de energia da empresa quando vier 3.000. Ai meu Deus, Jesus! É por aí, né? Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Acharam? Esses irmãos estão afiados, hein? Jeremias 12,5. Se te fadiga correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com quem? Com cavalos. Cavalo corre mais, não corre? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente de Jordão? A hora que a enchente começar, a hora que alagar a coisa. Está entendendo sim ou não? Então a terceira coisa que Deus olha é isso. O que, pastor? O que está lá em Lucas 12:48, a segunda parte, tá? Vou ler a parte B do versículo. E a qualquer que muito for dado, muito o quê? Vamos ler? Muito o quê? Se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais o quê? Se lhe pedirá. Diga glória a Deus. Então para de reclamar do IPVA do seu carro. Você está querendo um mais novo, não está? Está reclamando do carro mais velho. Às vezes o IPVA foi caro, eu sei. Mas pensa se Deus te der um 10 anos mais novo. Quanto que vai ser o IPVA? 10 vezes mais caro. Ai, pastor, não dá. Te digo outra coisa. Não tenha medo de pedir, porque se Deus te dá, Ele também te dará a condição. Diga glória a Deus. Ele dá a condição. Para de reclamar do preço do combustível. Para de murmurar, pede a Deus, fala, Senhor, obrigado. Me prepara para que eu tenha mais, porque a quem mais foi dado, mais ele será o quê? Cobrado. Nós temos que abrir a nossa mente nesse sentido. Uma vez o homem foi lá no banco, foi pagar, está lá pagando IPTU. Aí ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IPTU para pagar, pagando 10 IPTU. O outro olhou do lado e falou, misericórdia, 10 IPTU para pagar. Deus me livre, eu com um só, já estou desesperado. Meu Deus, que loucura, 10 IPTUs para pagar. Aí o outro lado falou, deixa de ser besta. Se ele tem 10 IPTU é porque ele tem o quê? 10 casas. Você está entendendo, sim ou não? Pede para Deus, fala, me prepara. Por quê? A quem mais foi dado, mas será o quê? Cobrado. É óbvio. Você quer mais de Deus? Deus me usa mais. Meu irmão, mais se lhe pedirá, está aqui, ó. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais o que? Se lhe pedirá. Você quer? Deus, eu quero. Derrama a chuva, Senhor, faz brotar, faz crescer. Só que Deus está esperando. Homem para lavrar o quê? A terra. Mulher para lavrar a terra. Alguém de compromisso mesmo, Senhor, não vou esperar, eu vou me preparar. Falamos tanto sobre preparação mês passado, né? É para isso, meu irmão. É fazer antes de precisar, para que quando Deus mandar, você esteja preparado em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você entendeu, sim ou não? Não esqueça desse princípio da palavra de Deus. Deus não vai mandar chuva onde não tem homem para lavrar a terra. Certa vez Jesus disse, não deem pérolas a quem? Aos porcos. O que é que significa isso, pastor? Não dá algo de valor a quem não sabe o valor que tem. Às vezes é isso que está faltando.
para Deus poder derramar. A bênção já está lá, a semente já estava lá, mas Deus só segurou a chuva. Por quê? Porque o que faz brotar é a chuva. Deus segurou a chuva, porque Deus disse, não vai adiantar eu derramar agora, porque vai ficar abandonado. Não tem gente disposta, não tem gente capacitada, não tem gente preparada, não tem quem queira, não tem quem esteja pronto para lavrar a terra. Porque o dia que tiver, Deus vai derramar a chuva. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém.